Que o seu dia seja abençoado. Hoje a gente vai mergulhar numa daquelas perguntas, sabe? Que ecoam através dos séculos. Uma pergunta fundamental, né? Exato. Fé e história. Elas podem andar de mãos dadas? Será que dá para pegar as ferramentas de um historiador, aquelas que se usa para analisar, sei lá, César ou Platão? E aplicar aos eventos que fundamentam o cristianismo? Isso. O nosso guia para essa conversa é o capítulo 12, Jesus e a História, do livro Fundamentos Inabaláveis. Do autor Norman Geisler. E ele já começa com uma citação bem forte de H.G. Wells, que já coloca a gente direto no centro da questão. Sim, ele diz: se a grandeza de uma pessoa for julgada por padrões históricos, Jesus está em primeiro lugar. É um ponto de partida bem alto. É ousado, porque o argumento central do autor é que o cristianismo tem uma característica única. Ele não se apresenta como uma filosofia atemporal, sabe? Ou um conjunto de mitos. Certo. Ele se baseia em alegações de eventos concretos. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele é brutalmente direto sobre isso. Na carta dele, né? Exato. Ele diz que se Cristo não ressuscitou, a fé cristã é inútil, vazia. Uau! Então, segundo essa visão, não estamos falando de uma história bonita, mas de fatos que teriam acontecido num tempo e lugar específicos. Ok, vamos analisar isso então. A primeira barreira que o Geisler aborda, e que eu acho que é a barreira para muita gente... A dos milagres. Exatamente. A própria natureza desses eventos. A história estuda o que aconteceu. Mas e quando os relatos incluem coisas que, por definição, quebram as regras da natureza? Como um historiador lida com isso? É uma ótima pergunta. Pois é. O filósofo David Hume, por exemplo, ele tinha aquele argumento famoso. O da experiência uniforme. Isso, que é a experiência uniforme da humanidade é contra os milagres. A gente vê pessoas morrendo, mas não ressuscitando. Então seria sempre mais provável que o relato estivesse errado do que o milagre ter acontecido. E como o autor contorna esse obstáculo filosófico? O que é fascinante é que Geisler não tenta refutar Hume diretamente. Ele recorre a outro pensador, o C.S. Lewis. Ah, interessante. E o Lewis aponta o que ele vê como uma falha lógica no argumento do Hume. Ele diz que o raciocínio é circular. Circular? Como assim? Você só pode dizer que a experiência humana é uniformemente contra os milagres se você já partiu do princípio de que eles nunca aconteceram. Espere, deixa eu ver se entendi. Então, o que o Lewis está dizendo, segundo o livro, é que o Hume basicamente escondeu a conclusão na premissa. Exatamente. É como dizer, tipo, eu não acredito em fadas porque nunca vi uma. E qualquer relato de alguém que viu uma fada deve ser falso porque, como sabemos, fadas não existem. A lógica é precisamente essa. É uma pressuposição filosófica, não uma conclusão histórica. Entendi. E o Geisler esclarece que o método histórico, assim como o científico, não pode provar ou refutar um evento singular, sabe? Irrepetível do passado. Faz sentido. A ciência não pode recriar a Batalha de Waterloo no laboratório para provar que Napoleão esteve lá. Claro. Da mesma forma, o autor argumenta que a ciência exclui milagres por definição metodológica. Ela estuda o que é natural, o que é repetível. Não por prova de que não possam ocorrer. Exato. A posição de Geisler é que, se a existência de um Deus que pode intervir no mundo é ao menos uma possibilidade, então a ocorrência de milagres também se torna uma possibilidade histórica a ser investigada. E não descartada de cara. Isso. Certo. Então a proposta do autor é: vamos suspender, por um momento, o preconceito contra o sobrenatural e tratar os documentos do Novo Testamento como a gente trataria qualquer outro documento antigo. Perfeito. Como podemos, então, avaliar a confiabilidade deles? Para isso, Geisler apresenta a metodologia padrão que os historiadores usam. São 3 testes principais. Ok. O primeiro é o teste bibliográfico, que é quase uma análise forense dos manuscritos. Certo. O segundo é o teste da evidência interna. A gente olha para dentro do texto buscando coerência. E o terceiro é o teste da evidência externa, que é quando a gente procura confirmação em outras fontes da época, tipo outros historiadores ou a arqueologia. Ok, vamos por partes. O teste bibliográfico. Aqui a coisa fica muito interessante.
Porque é importante lembrar, né, que a gente não tem os documentos originais do Novo Testamento. Os chamados autógrafos, o pergaminho que o próprio Paulo ou João teriam escrito. Exato. O que a gente tem são cópias de cópias. A pergunta, então, é: quão boas e quão antigas são essas cópias? E aí, olha, se a gente conecta isso com o panorama geral da literatura antiga, a resposta, segundo o autor, é surpreendente. Por quê? A evidência para o Novo Testamento é, nas palavras dele, esmagadora. Hoje, temos cerca de 5.686 manuscritos gregos, completos ou parciais. 5.686? É muito! É um número absurdo. Para colocar em perspectiva, a Ilíada de Homero, que é o segundo texto mais bem documentado da Antiguidade, tem 643 manuscritos. Nossa, a diferença já é enorme. Espera. As obras de Platão, umas 7. As guerras gálicas de Júlio César, que todo mundo estuda como história, sobrevivem em apenas umas 10 cópias. A comparação é brutal. Não é uma pequena vantagem, é uma ordem de magnitude completamente diferente. Completamente. E a questão do tempo entre o original e a cópia mais antiga, isso também não é crucial? Crucial. Se a primeira cópia é de 1000 anos depois, muita coisa pode ter se perdido no caminho, né? Com certeza. E aí a diferença fica ainda mais gritante. Para a maioria das obras clássicas, essa janela de tempo é de 800, 1000 até 1300 anos. Uau! Para o Novo Testamento, a gente tem fragmentos como o papiro John Rylands, que contém partes do Evangelho de João e é datado de cerca de 125 depois de Cristo. 125. Mas se João escreveu o evangelho dele por volta de 90? Exato. Estamos falando de uma cópia que circulava poucas décadas depois do original. Isso é impressionante. Para os padrões da historiografia antiga, isso é como ter uma fotocópia do dia seguinte. Isso me leva a uma afirmação que o autor faz de que o texto do Novo Testamento é considerado 99,9% puro. Isso soa quase bom demais para ser verdade. Parece, né? Como se chega a esse número? E o que significa esse 0,1% de impureza? Ótima pergunta. Essa pureza é resultado direto da quantidade de manuscritos. É paradoxal. Como assim? Tem milhares de cópias com pequenas variações entre si, é o que permite aos especialistas, os críticos textuais, reconstruir o original com altíssima confiança. Ah, entendi. Pense como se você tivesse 1000 cópias de um e-mail. Em 990, a palavra você está escrita corretamente. Em 10, está como você, sem o acento. A mensagem central não muda nada. E a grande quantidade de cópias corretas nos permite ter certeza absoluta de qual era a palavra original. Faz todo sentido. É esse o tipo de variante textual que encontramos na maioria esmagadora dos casos. Erros de cópia, de ortografia, ordem das palavras, e, segundo o autor, nenhuma variante textual viável afeta qualquer doutrina central do cristianismo. Ok, então o envelope, o manuscrito físico, e a transmissão dele é incrivelmente bem preservado. Sim, Mas isso não diz nada sobre a carta que está dentro. Um texto pode ser perfeitamente copiado e ainda assim ser ficção, certo? com certeza. Como o autor lida com a credibilidade do conteúdo. Aí a gente entra no teste da evidência interna. Exato. O princípio que Geisler defende aqui é o mesmo que se aplica num tribunal. O depoimento de uma testemunha deve ser considerado verdadeiro até que se prove o contrário. O ônus da prova está com quem acusa o texto de erro. Exatamente. E muitas das supostas contradições, quando a gente analisa de perto, são, na verdade, relatos complementares. Como o exemplo clássico da morte de Judas, né? Um evangelho diz uma coisa, outro livro diz outra. Pois é, à primeira vista soa como uma contradição gritante. Vamos lembrar o pessoal. O evangelho de Mateus diz que Judas, cheio de remorso, foi e enforcou-se. Certo. Já o livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, relata que ele caiu de cabeça, seu corpo se partiu ao meio e suas vísceras se derramaram. Parecem duas histórias completamente diferentes. Completamente. E como o autor harmoniza isso? Porque parece que ou foi uma coisa ou foi outra. A solução proposta por Geisler e outros estudiosos é
é bem plausível e leva em conta o cenário. O local. O local. O lugar tradicionalmente associado a esse evento em Jerusalém é um campo perto de um penhasco rochoso. Ok. A harmonização é que as duas cenas são perfeitamente compatíveis. Judas pode ter se enforcado numa árvore na beira desse penhasco. Certo. E com o tempo, a decomposição, a corda ou o galho se rompeu, fazendo com que o corpo caísse e se arrebentasse nas rochas lá embaixo. Ah, então Mateus foca no ato, o enforcamento, e Lucas foca no resultado final grotesco. Exatamente. Um relato não anula o outro. Eles se complementam. E isso nos leva a um ponto crucial sobre a psicologia do testemunho. Que é? Se múltiplas testemunhas oculares de um acidente de carro descrevessem um evento com as palavras e os detalhes perfeitamente idênticos, A gente ia suspeitar na hora. qualquer investigador suspeitaria de conluio, de que combinaram a história. Certo. As variações nos detalhes entre os evangelhos, enquanto eles mantêm uma concordância férrea nos fatos principais, a vida, os ensinamentos, a morte e, fundamentalmente, a ressurreição, Isso, na verdade, fortalece a autenticidade. fortalece como relatos de testemunhas oculares independentes. É uma ótima perspectiva. Então, as pequenas imperfeições ou variações que muitos céticos apontam como contradições são, na verdade, o que o investigador esperaria encontrar em depoimentos autênticos. Exatamente. Cada um foca num detalhe, mas o núcleo da história é o mesmo. Essa é a linha de argumentação do Geisler. Ele diz que essa harmonia não planejada é uma marca da verdade. Isso. Tudo bem, o texto parece internamente coerente sob essa ótica. Mas e o mundo lá fora? O teste da evidência externa. Exato. O que as fontes não cristãs da época diziam? A história confirma o que está escrito na Bíblia? Aqui temos confirmações muito importantes. O autor cita o historiador judeu do primeiro século Flávio Joséfo. Certo, Joséfo. E os historiadores romanos Tácito e Plínio o Moço. Nenhum deles era cristão. O que torna o testemunho mais valioso, imagino. Muito mais. Tácito, por exemplo, nos anais dele, por volta de 115 d.C., descrevendo a perseguição de Nero aos cristãos em Roma. Sim. Ele menciona a origem do grupo e confirma que Cristo sofreu a pena extrema durante o reinado de Tibério sob um dos nossos procuradores, Pôncio Pilatos. Ok, mas essa evidência de historiadores como Tácito, ela só confirma a existência de Cristo, sua execução sob Pilatos e a existência de cristãos, né? Sim, Isso está muito longe de confirmar os milagres ou a ressurreição. O autor não estaria esticando um pouco essa evidência para que ela diga mais do que realmente diz? essa é uma observação fundamental e Geisler seria o primeiro a concordar. Ah, é. O propósito dessa evidência externa não é provar o sobrenatural. Tácito não ia escrever sobre a ressurreição. Entendi. O valor do testemunho dele e de outros como ele está em corroborar o cenário histórico fundamental. A moldura da história. Perfeito. Ele confirma de uma fonte hostil e independente os personagens principais, o período e o evento central da morte de Jesus. Ele âncora a narrativa do Novo Testamento na história secular. Mostrando que não estamos falando de uma lenda numa galáxia muito, muito distante. Exatamente. Mas de algo que aconteceu dentro da história romana registrada. Entendi. A evidência externa serve como uma âncora histórica? E a arqueologia? Ela desenterrou algo que apoie ou contradiga os relatos? Segundo a fonte, a arqueologia tem consistentemente confirmado os detalhes do Novo Testamento. E o exemplo mais notável que Geisler destaca é o caso do historiador Lucas, autor do Evangelho de Lucas e do livro de Atos. O que tem ele? No século XIX, muitos críticos acadêmicos consideravam o livro de Atos uma obra de ficção, cheia de erros históricos. Certo. Aí um jovem arqueólogo, Sir William Ramsay, que foi formado nessa escola cética, decidiu viajar para a Ásia Menor e para a Grécia para provar, com arqueologia, que Lucas era um péssimo historiador. Espere um pouco, isso é fascinante. O homem que se propôs a ser o grande desmascarador de Lucas Usando a própria ciência da arqueologia. acabou se tornando seu maior defensor. Que ironia. O que exatamente ele encontrou? Ele passou décadas escavando e estudando a região. Ele testou cada detalhe dos relatos de viagem de Paulo em Atos, e o que ele descobriu o chocou. E o que foi? Lucas acertava em tudo. Títulos específicos de oficiais romanos que mudavam de província para província, como pró-pretor num lugar e procônsul em outro. Detalhes muito específicos. Muito.
Fronteiras geográficas obscuras, nomes de cidades, rotas de viagem precisas, detalhe após detalhe, a precisão de Lucas se mostrava impecável. Uau! O próprio Hensey, depois de 30 anos de pesquisa, reverteu completamente a posição dele. Ele escreveu que Lucas é um historiador de primeira linha. Este autor deve ser colocado junto com os maiores historiadores. O homem que partiu para refutar a Bíblia acabou usando suas descobertas para defendê-la. Incrível. É uma história notável. Então, o que tudo isso significa, juntando as peças? A análise que a fonte nos traz é que o Novo Testamento, quando submetido a esses testes históricos padrão... Não apenas se sustenta, mas se destaca. Sim. O insight mais contraintuitivo que Geisler apresenta aqui é que, para os historiadores de textos antigos, a principal evidência da confiabilidade do Novo Testamento não é uma questão de fé, Mas sim de matemática. A quantidade de manuscritos e a curta janela de tempo para erros simplesmente colocam esses textos numa categoria à parte de qualquer outra obra da antiguidade. incluindo as de Platão ou César, que aceitamos como história sem questionar. Exatamente. A argumentação do livro é que a base para a confiabilidade histórica é, portanto, muito sólida, talvez mais forte do que a de qualquer outro documento antigo. Sim, essa é a tese central. E isso leva a uma questão provocadora que o autor deixa para reflexão. Qual? Se os documentos que relatam os eventos são historicamente confiáveis, se o envelope é seguro e a carta dentro dele é coerente e corroborada, Certo. como isso impacta a forma como se encaram as reivindicações extraordinárias feitas dentro desses mesmos documentos? A discussão muda, então. Muda. Na visão de Geisler, ela deixa de ser "será que isso realmente aconteceu?" para "o que significa o fato disso ter acontecido?" Paramos por aqui. Na próxima vez, continuaremos a explorar o livro Fundamentos Inabaláveis. Que Deus abençoe todos os ouvintes.